Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a quinta parte da videoaula de Crise de 1929. Na aula passada a gente se concentrou em falar mais sobre as consequências da crise de 29, a Grande Depressão e o estado em que se encontrava a economia e a sociedade estadunidense. E isso vai provocar efeitos políticos também, né? Obviamente, esses campos da atividade humana, a política, a economia e o social, eles se entrelaçam, se misturam, se confundem em alguns momentos. Tá? O presidente que governava os Estados Unidos até então era um republicano, tá? Era o Herbert Hoover, e o Herbert Hoover ele dizia o seguinte: a crise econômica não pode ser resolvida com uma lei. Não tem nada que eu possa, no final das contas ele está dizendo, não tem nada que eu possa fazer. Se eu criar uma lei aqui, isso não vai resolver a crise econômica. A única coisa que a gente pode fazer é seguir o nosso liberalismo econômico aqui e sentar e esperar. Vamos sentar e esperar, em algum momento a crise se resolve, e a gente está vendo que na verdade não. Os Estados Unidos estão entrando num ciclo vicioso em que não há nenhuma força que consiga conter a inércia desse movimento de crise. Tá? Então, Herbert Hoover ele se mantém inerte, ele se mantém ali parado, esperando para ver o que vai acontecer, e à medida que o tempo vai passando, ele vai perdendo prestígio, vai perdendo influência política. Nesse momento começa a se destacar o governador de Nova York, um democrata chamado Franklin Delano Roosevelt. O Franklin Roosevelt ele vai disputar as eleições em 32 contra o então presidente Herbert Hoover, que tentava a reeleição, que era o republicano, e o Roosevelt ele consegue se eleger. Tá? Quando ele se elege, ele tem uma plataforma que, enfim, pelo menos é assim que ele vende essa sua ideia política, seu projeto político, de cuidar das pessoas, de tentar dar uma atenção para as pessoas. Enquanto governador de Nova York, ele foi um dos primeiros a agir para distribuir comida para os pobres, para tentar criar algum tipo de compensação, né, ou de contenção dessa crise. Então, o Roosevelt está com uma popularidade crescente, enquanto o Hoover está com uma popularidade em queda. Isso vai garantir a vitória do Roosevelt em 32. E aí, quando assumir o poder, ele vai começar a aplicar um extenso plano de reformas econômicas, tá, chamado New Deal, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, né, o que é New Deal, por que tem esse nome e tudo mais. Mas, para que você entenda melhor, esse New Deal, no qual o Roosevelt vai propor uma verdadeira reviravolta do papel do Estado nos Estados Unidos em relação à economia, isso se baseava nas propostas de um economista britânico chamado John Maynard Keynes. Tá? O Keynes, ele basicamente, ele está rompendo com a tradição econômica que vigorava na Europa até então. A tradição econômica da Europa, os debates acadêmicos, intelectuais e econômicos na Europa, normalmente estavam oscilando entre dois polos. Os liberais, tá, que diziam não, o Estado não pode fazer absolutamente nada com a economia, é só manter ali o laissez-faire, garantir a segurança para que os agentes econômicos possam, cada um por sua conta, comprar, vender, fazer o que quiser, né? Então vigorava ali o laissez-faire, a política de mínima intervenção do Estado nos assuntos econômicos. E por outro lado, e aí isso fortemente capitalista, defesa da propriedade privada, né, segurança justamente para defender a propriedade privada, e do outro lado você vai ter os marxistas, tá? Os socialistas em geral, que propunham uma maior intervenção do Estado, mas não só a intervenção do Estado, na verdade é uma verdadeira mudança social, em que a burguesia e o sistema capitalista deveriam cair, e que deveria haver uma nova forma de organização econômica, socialista, em que o Estado deveria, representando o povo, dominar a economia e fazer a distribuição dessa riqueza entre a população, como uma forma de preparação para um futuro estágio de desenvolvimento social que era ali esperado, desejado, sonhado pelos marxistas, e que seria o comunismo propriamente dito. Tá? Então, você vai ter ali, de um lado, nos debates econômicos da Europa, os liberais que dizem não, o Estado não tem que fazer nada, né, mantém o capitalismo laissez-faire, os burgueses fazem tudo, decidem o que vão produzir, como é que vão fazer, etc, etc. E do outro lado tem os socialistas dizendo não, tem que acabar com a burguesia e o proletariado dominar a economia, o proletariado dominar o Estado e o Estado controlar a economia e o Estado distribuir o lucro obtido pela produção entre os trabalhadores. O Keynes ele vai tentar se colocar no meio do caminho entre esses dois extremos. Ele vai dizer o seguinte, olha, tem que ter capitalismo sim, eu não sou socialista, não defendo um governo socialista, porque para mim um governo socialista não vai ser tão eficiente, porque é autoritário e tal, mas eu também não concordo com essa política de laissez-faire. Por quê? Porque para o Keynes, certos aspectos da economia são rígidos, então não tem como simplesmente deixar a oferta e demanda livre, deixa solto aí laissez-faire,
que em algum momento a oferta e a demanda se adaptam. É isso que o Adam Smith preconizava lá atrás, depois o Davi Ricardo e outros economistas, enfim, que a oferta e demanda eram flexíveis e elas poderiam se moldar às condições da sociedade. A sociedade está pedindo mais demanda por isso, ou mais oferta daquilo, ou sei lá o que, enfim. E os agentes econômicos se adaptavam. E aí o que o Keynes vai dizer é que não, tem certos aspectos que são muito difíceis, né? Quem tem uma indústria produtora de aço, por exemplo, é muito difícil você fazer uma ampliação da sua oferta, porque é uma indústria que demanda um investimento muito alto em capital, é muito intensivo em capital, e é muito caro você comprar um maquinário, demora para fazer a instalação e tudo mais. Então, se a sociedade começa a demandar mais aço, vai levar muito tempo, assim, muitos meses, né? Talvez anos, até que aquela empresa consiga se adaptar àquela nova demanda e consiga comprar as máquinas e instalar e produzir mais aço. Por outro lado, se a demanda subitamente cair, é muito difícil para aquela empresa. Ela até pode reduzir a produção, mas e aí? Aqueles gastos todos que a empresa já fez, vai ficar aquele capital parado lá estragando, aquela máquina lá enferrujando ao longo do tempo. Então também é muito difícil, muito custoso para uma empresa, né, que produz nessa escala, com esse tipo de maquinário, fazer uma redução da sua produção, porque a oferta agora está muito alta, porque a demanda social está muito baixa, e aí aquela empresa vai ter um prejuízo muito grande, né, e ela não tem como reduzir a sua escala de operação. É muito lento para algumas indústrias, para alguns ramos de atuação, você ampliar a escala de produção, e uma vez ampliado, não tem como aquela empresa diminuir. Né? O Adam Smith ele fez as suas ideias, ele criou a sua ideologia pensando numa sociedade de pequenos artesãos. Né? Um padeiro que decidiu contratar um auxiliar e produzir o dobro de pão. Se a demanda por pão diminui, demite o auxiliar, pronto, está resolvido o problema. Né? Isso é uma indústria muito simples. O Adam Smith ele viveu numa época com um desenvolvimento tecnológico muito rudimentar. Toda a base da teoria liberal vem de uma época em que o desenvolvimento tecnológico era muito rudimentar, não estava, portanto, adaptado a essas novas condições do capitalismo moderno do século XX. E o Keynes vai dizer, está vendo, assim, não tem como deixar só o laissez-faire resolver, porque no meio do caminho vai ser uma quebradeira generalizada. E assim, você vai dizer, tudo bem, vai ter uma quebradeira generalizada, depois a situação se resolve. Tá, mas depois de quanto tempo? Né? Depois de 1 ano, depois de 5 anos, depois de 10 anos, o liberalismo não responde essas coisas. Eu tenho 10 milhões de desempregados, faz o que aqui para resolver esse problema? Não faz nada. Esses 10 milhões vão passar fome, vão morrer, aí quando 10 milhões morrerem, são 10 milhões a menos de desempregados, pronto, acabou o desemprego. Isso não é uma solução. Isso não é uma solução ética, isso não é uma solução válida. A resposta dos liberais é, economia não tem nada a ver com ética, economia, ética não se misturam. Né? Então, as considerações que a economia tem que fazer não são considerações de ordem ética, são considerações da ordem da eficiência. E o Keynes vai dizer, cara, isso é absurdo. Né? É necessário que o Estado atue sim para tentar manter o equilíbrio do tecido social, a integridade do tecido social. O Keynes ele vai fazer uma análise, um livro que ele publicou no Entre Guerras, dizendo que os efeitos econômicos desse Entre Guerras vão ser tão danosos que levaram à criação dos governos fascistas. Né? O fascismo, o totalitarismo vão ser consequência da incapacidade da economia se adaptar, gerando uma crise prolongada, criando um sofrimento social muito grande, e aí as pessoas vão começar a virar autoritárias. Então, assim, o Keynes vai dizer de forma muito simples, se você simplesmente cruzar os braços e esperar, a dor que isso provoca na sociedade, a dor que a crise econômica provoca na sociedade é tão profunda e prolongada, que essa sociedade vai buscar soluções alternativas radicais. Tá? Isso não é bacana. Então, além do mais, as crises no capitalismo são cíclicas e as consequências, né, vão de tempos em tempos voltar a acontecer. Então, não basta assim, ainda que a gente conseguisse resolver essa crise de 29, essa depressão, vai dizer o Keynes, daqui a 20, 30, 40 anos vai ter outra crise, né, e a gente vai estar sempre sujeito a isso, a ter essas alterações econômicas que provocam esses impactos políticos muito negativos. Aí o Keynes vai dizer não, né, tem um jeito de resolver isso. E aí eu vou dizer vou deixar o próprio Keynes dizer com as suas próprias palavras. Tá? Vai dizer o Keynes, encontrando-se o Estado em situação de poder calcular a eficiência dos bens de capital a longo prazo e com base nos interesses gerais da comunidade, espero vê-lo assumir uma responsabilidade cada vez maior na organização direta dos investimentos. Tá? O que os liberais diziam lá atrás? O Estado não consegue calcular a eficiência, a oferta e a demanda, quanto existe de demanda, quanto existe de oferta. O Estado não consegue fazer isso. E, de fato, o Estado não conseguia fazer isso no século XVIII,
Quando o Adam Smith cria suas ideias, o Estado não conseguia fazer isso no século XIX, quando Davi Ricardo propôs as suas teorias. O Estado realmente não conseguia. No século XX ele já consegue. Existem uma série de mecanismos de controle, departamentos governamentais, de fiscalização e tudo mais, controlando isso. Então agora o Estado sim consegue. E se ele agora já consegue calcular essa eficiência, calcular qual vai ser a oferta e qual vai ser a demanda, o Estado deve sim atuar para estimular a oferta, para estimular a demanda. Eu vou traduzir aqui e resumir bem se você ainda não me entendeu. O Keynes, ele olha o que tinha de bom funcionando lá na União Soviética e que bloqueou a União Soviética de entrar em crise. E o que ele percebeu é o seguinte, que na União Soviética não houve crise de 29 nesse momento, porque a oferta e a demanda não eram livres. Elas não flutuavam livremente. O Estado ele interferia com a oferta e demanda. Como as crises do capitalismo são crises de oferta e demanda, de desequilíbrio entre oferta e demanda, para Keynes a função do Estado é, portanto, impedir que essas crises aconteçam. De que forma? Keynes percebe que se a demanda por um produto está caindo muito, e isso vai gerar uma dificuldade daquele setor se adaptar, porque o investimento é muito alto e aquele setor vai ter uma crise muito grande, vai à falência, o Keynes vai dizer, então, o Estado tem que agir para estimular a oferta. Se a sociedade não está mais, para estimular a demanda, se a sociedade não está mais demandando, se a sociedade não quer mais comprar aquele produto, o governo vai e compra. Se, por exemplo, as outras indústrias não querem mais comprar aço, porque a demanda por aço está menor e tal, o governo começa a comprar aço. E o governo faz o que com esse aço que comprou? Compra e guarda? Não. O governo compra esse aço e faz uma obra com ele. Faz uma obra pública. Né? O governo pode fazer obras, o governo pode construir estradas e colocar aço para fazer alguma coisa da estrutura. Né? Então o Estado compra. Com isso, quando o Estado compra, o Estado está fortalecendo a demanda vinha caindo. Quando o Estado começa a comprar, o Estado começa a demandar. A demanda que vinha caindo volta a se equilibrar. Pronto. Já não vai mais acontecer o desequilíbrio oferta e demanda que geraria a crise. Resolvido o problema, o Estado ele pode prevenir uma crise ou, se ela já estiver acontecendo, ajudar a revertê-la. É basicamente isso que o Keynes está dizendo. Tá? Outra parte da sua teoria, né, outra parte do seu texto vai dizer o seguinte, concebo, penso, pois, que uma socialização, percebe aqui que ele está buscando a inspiração nos planos quinquenais, né, nessa organização em que a sociedade, através do Estado, de forma organizada, direciona a oferta, demanda e investimento, e não mais os próprios agentes econômicos livres e independentes, sem saber o que o outro está fazendo, né, cada um por si, Deus por todos. E aí o Keynes vai dizer, não, é o Estado que atua de forma organizada, o Estado percebe quando a demanda está caindo aqui, ele aumenta acolá. Se ele perceber que a demanda voltou a subir, ele, Estado, começa a demandar menos, para também não criar desequilíbrio. Tá? Então, concebo, pois, que uma socialização abrangente do investimento será o único meio de assegurar uma situação aproximada de pleno emprego, ou seja, né, o Estado interferindo para acabar com o desemprego. Mas, além disso, não se vê argumento que justifique um socialismo de Estado que abranja a maior parte da vida econômica da comunidade. Olha o que ele está dizendo. Tem que ter essa aproximação com o socialismo no que diz respeito a direcionar o investimento para buscar o pleno emprego. Mas não socialismo para tudo. Tá? Não um socialismo de Estado para todas as áreas. Aí ele não concorda. Tá? Não é a propriedade dos instrumentos de produção que importa o Estado assumir. Ou seja, o Estado não tem que ser dono da fábrica. Se o Estado estiver em condições de determinar o montante agregado dos recursos destinados a aumentar esses instrumentos e a taxa básica de remuneração dos seus detentores, terá realizado tudo que é necessário. Difícil entender esse finalzinho, né? Deixa eu traduzir para você. Ele está dizendo o seguinte, para acabar com o desequilíbrio oferta e demanda, o Estado não precisa ser dono da empresa. Basta o Estado perceber quais setores estão em dificuldade e o Estado vai começar a comprar daquele setor. E pronto, comprando daquele setor, aumentou a demanda sobre ele, e aí aquela demanda que vinha caindo voltou ao equilíbrio, pronto, resolvido o problema. O Estado ele não precisa agir, portanto, ofertando, sendo dono da empresa. Tá? Quando o Estado é dono da empresa, o Estado produz. O Estado é quem oferta o produto. Keynes vai dizer, não precisa. Tá? Na União Soviética, o Estado controla a oferta e a demanda. Keynes vai dizer, não precisa. Basta controlar a demanda. Tá? O Estado demanda mais ou demanda menos. Deixa que os próprios agentes econômicos queiram ofertar, queiram abrir as empresas. Com isso, o que Keynes está dizendo é o seguinte, propriedade privada continua existindo. Cada um vai ser dono da sua empresa, da sua fábrica. Ou seja, continua sendo capitalismo. Mas não é mais capitalismo liberal, capitalismo do laissez-faire. Percebe? Keynes atua exatamente no ponto que o liberalismo falhava, sem precisar chegar no socialismo. Com isso, Keynes salvou o capitalismo dos capitalistas.
Os capitalistas que agiam de forma especulativa, Keynes falou, não precisa, a gente vai botar o Estado aqui para atuar, para evitar a crise, sem que o Estado precise tirar a propriedade privada de ninguém e, portanto, a burguesia está protegida nos seus interesses. Resumindo, Keynes propunha um meio termo entre a economia capitalista de livre mercado e a socialista de planificação. O Estado não deveria ser dono dos meios de produção, como numa economia planificada, ou seja, o Estado não deveria atuar na oferta, mas deveria atuar no estímulo à demanda agregada, ou seja, também não é laissez-faire, né? É o Estado quem demanda, não são os próprios agentes econômicos, mas o Estado não precisa ofertar, é aquele meio termo ali. Tá? A teoria keynesiana vai servir de base para a plataforma do Roosevelt, que nas eleições de 32 vai conseguir convencer o eleitorado, chegar ao poder, e nos primeiros 100 dias de governo, o Roosevelt ele vai propor as bases do New Deal. O New Deal, o novo acordo, o novo trato, é o novo jeito de ser das coisas, é um novo acordo da relação entre Estado e mercado. Tá? A relação entre Estado e mercado era, o Estado não se mete, o mercado faz o que quiser. Só que fazendo o que queria, o mercado gerou a maior crise de todos os tempos. Então, a partir de agora, a relação entre Estado e mercado é diferente. O mercado não faz mais o que quiser. O Estado vai sim ter algum controle, alguma forma de intervenção, de interação. Ainda há capitalismo, ainda há liberdade econômica, ainda há propriedade privada, mas não é mais liberalismo laissez-faire, você vai ter intervenção do Estado na economia. Tá? Esse é o novo acordo que se estabelece entre Estado e mercado. Quais eram os objetivos dessa atuação, dessa intervenção, dessa interferência do Estado sobre o mercado? Aumentar o consumo e reduzir a produção. E se você parar para pensar por 1 minuto, não precisa nem 1 minuto, 30 segundos, você vê o quanto isso é lógico e óbvio. O que foi a crise de 29? Uma crise de superprodução. Então basta reduzir a produção. Também foi uma crise de subconsumo, consumo baixo. Basta você aumentar o consumo. Como é que se aumenta consumo? Como é que se aumenta consumo? Eu chego na cara assim do mendigo, vou na rua, vejo um mendigo e falo assim, mendigo, compra ali um carro para você. O mendigo fala, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu pego uma arma, aponto na cabeça do mendigo e falo assim, vai comprar carro sim, que eu estou mandando, senão eu te mato. Isso vai funcionar? Não vai funcionar. Por quê? Porque não é falta de vontade de consumir que está impedindo os consumidores de consumir. É falta de dinheiro. Então, o que o New Deal vai estabelecer? O que o Roosevelt vai estabelecer? Se a gente quer que o consumidor consuma, dê dinheiro na mão do consumidor. De graça, se for necessário, de graça. Tá? Mas dar dinheiro de graça para a pessoa não faz ela virar vagabunda? Querer deixar de trabalhar, virar preguiçosa? Não. A teoria aqui, que vai ser aplicada no New Deal, é mais ou menos a seguinte. Todo mundo quer consumir, mas nem todo mundo consegue consumir. Tá? E aí, muita gente não consegue consumir porque não tem dinheiro. Entre os que não têm dinheiro, tem 2 motivos diferentes que fazem com que essas pessoas não tenham dinheiro. Não tem dinheiro porque o sujeito pode trabalhar, mas não tem emprego, ou o sujeito não tem dinheiro porque ele não pode trabalhar. Por algum motivo ele não pode trabalhar. Tem gente que não pode trabalhar? Tem. A gestante, que está com uma gravidez de risco, ela pode trabalhar? Não, não pode trabalhar. O idoso, o sujeito lá com seus 60, 70 anos, ele não tem qualificação nenhuma. Ele trabalhava de pedreiro a vida inteira, 70 anos, o sujeito vai trabalhar de pedreiro, carregando um saco de cimento de 20 quilos nas costas, 50 quilos, não dá. Né? Então, esse indivíduo ele não pode, uma criança não pode trabalhar, mesmo que ela queira. Um idoso não pode trabalhar, mesmo que queira. Uma gestante não pode trabalhar, mesmo que queira. Um doente, uma pessoa com uma doença muito grave, né? Dependendo do grau de doença, a pessoa está paralisada em cima de uma cama, não pode trabalhar mesmo que queira, mas tem que consumir comida, tem que consumir remédio, tem que consumir roupa, às vezes quer consumir entretenimento, livro, revista, jornal, filme, música, e não pode. Tem aqueles que podem trabalhar e não estão trabalhando porque não tem emprego disponível. Então, o Roosevelt ele vai tentar atuar dos 2 lados. Tá? Por exemplo, criação de mecanismos de previdência, tá? Criação de direitos trabalhistas e mecanismos de previdência. Aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença. Tá? Isso são formas de você fazer com que o dinheiro flua para as pessoas que não podem trabalhar. O sujeito não pode trabalhar, mas ele vai ganhar dinheiro do governo mesmo assim. E ao ganhar esse dinheiro do governo, ele usa esse dinheiro comprando comida, comprando roupa, comprando remédio. Isso faz com que as empresas que produzem comida, roupa e remédio comecem a vender os seus produtos e comecem a querer produzir mais e contratar mais funcionários. Tá? Resolvido, você deu um estímulo inicial aí que vem do Estado, e aí esse estímulo inicial do Estado vai gerar um ciclo virtuoso.
E o sujeito que tem condição de trabalhar? Talvez não seja uma boa ideia dar dinheiro de graça para um sujeito que pode trabalhar sem que ele esteja trabalhando, né? Porque talvez, de fato, isso vai fazer com que esse cara perca o interesse em trabalhar, se o dinheiro for bastante, for bem razoável. Então, nesse caso, o Roosevelt ele vai, por exemplo, fazer investimentos estatais diretos em grandes obras. Tá? O governo vai construir uma estrada. O governo vai construir uma estrada. O governo vai contratar 10 mil pedreiros para construir aquela estrada. Acabou. São 10 mil empregos a mais. São 10 mil pessoas que podiam trabalhar, que queriam trabalhar, mas não tinham condição, porque ninguém estava contratando. Agora o governo veio e contratou. Tá? E você vai me dizer, mas o governo tira dinheiro de onde? Em último caso, se isso for necessário, lá na crise de 29 o governo liga a máquina de fazer dinheiro e faz dinheiro, imprime dinheiro. Você vai me perguntar, Caio, quando o governo faz dinheiro, isso gera inflação? Gera. Isso foi um problema lá na crise de 29? Não, porque lá o consumo caiu tanto que gerou-se deflação. Então, quando o governo começa a ligar a máquina de fabricar dinheiro, imprimir dinheiro, né, e o governo gera uma pequena inflação com isso não pode ser infinito, tá? Mas isso é limitado dentro de uma certa escala. Quando o governo faz isso, tá, o governo ele simplesmente consegue compensar a deflação. A deflação fez o valor do dinheiro subir, aí a tal ponto que era muito difícil para as pessoas obterem dinheiro, porque era uma coisa muito valiosa e o pobre não conseguia dinheiro de forma nenhuma, porque não tinha trabalho e tal. E aí você gera um pouco de inflação, você reduz um pouco o valor do dinheiro até chegar ao patamar de antes. Tá? Então o governo imprime dinheiro. Com esse dinheiro que o governo imprimiu, ele paga o salário dos trabalhadores que vão começar a construir a estrada. O governo vai comprar o cimento, vai comprar o aço, vai comprar o vergalhão, vai comprar a brita, vai comprar todas as matérias-primas necessárias para a construção daquela estrada. Então, a fábrica que produz o cimento, a brita, o vergalhão, o aço, vão ter agora um consumo. Né? Alguém vai estar demandando, consumindo. Quem? O Estado. Tá? Então, se tinha uma queda de consumo e o Estado passa a consumir, aumentou o consumo. Os trabalhadores que o Estado contratou também vão consumir. Então, investimento direto em obras estatais e a criação de direitos trabalhistas, né, e direito previdenciário, emissão de moeda, tudo isso ajuda um pouco a resolver o problema. Outra situação, tá? Imagina, e eu vou te dar um exemplo aqui meio tosco, mas vamos lá. Imagina a seguinte situação, você é dono de uma fábrica, tá? E essa fábrica, ela precisa de um trabalhador operando uma determinada máquina. Tá? Aquele trabalhador X, o Joãozinho, opera aquela máquina. Se essa fábrica quiser operar 24 horas por dia, ela está no auge da sua produtividade, ela produz muito o dia inteiro, né? E aí essa fábrica está lá produzindo. Joãozinho consegue trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana? Dificilmente. Então, o normal era você contratar o Joãozinho, tá? Para trabalhar de meia-noite. Você contratava o Joãozinho para trabalhar de meia-noite a meio-dia. Tá? Aí você tem um trabalhador, tá? Que é o Joãozinho. E aí você contratava um outro trabalhador, que era o Chiquinho, que trabalhava de meio-dia a meia-noite. Tá? Aí você tem aqui o Chiquinho. Tá? E aí o Joãozinho opera a máquina na primeira parte do dia, o Chiquinho opera na segunda parte do dia. Tá? Então você tem aquela máquina que precisa de um trabalhador operando 24 horas por dia. E se o governo disser assim, olha, está errado isso, porque você está impondo uma jornada de trabalho de 12 horas diárias para cada um deles. 12 horas diárias para cada um deles. Isso está errado, o governo a partir de agora não deixa mais. O governo vai criar direito trabalhista. Tá? A partir de agora, a jornada máxima de trabalho é de 8 horas dia por trabalhador. Tá? Então, o primeiro trabalhador começa a trabalhar meia-noite, trabalha até às 8 da manhã. O segundo começa a trabalhar às 8 da manhã e vai até às 16 horas. Se o dono da fábrica quiser que aquela máquina funcione o dia inteiro, ele vai precisar contratar um terceiro trabalhador para ficar nesse terceiro turno, de 4 da tarde, 16 horas, até a meia-noite. E aí, quando der meia-noite, o primeiro trabalhador volta. Portanto, você tinha liberdade para o dono da fábrica determinar a jornada do seu trabalhador. Tá? Liberalismo econômico. O Estado não se mete na negociação entre o trabalhador e o patrão. E aí se estabelece uma jornada de trabalho de 12 horas dia. Será que o trabalhador conseguia negociar com o patrão? Mas eu quero trabalhar menos. Você quer trabalhar menos? Então tchau, vai embora, está demitido, eu vou contratar um desses inúmeros desempregados que está aqui na rua. Tá? Então era simplesmente impossível para o trabalhador, que é a parte fraca dessa relação, estabelecer um acordo vantajoso para si. Ele acaba sendo obrigado a aceitar e se subordinar a essa condição de trabalhar 12 horas dia. E com isso,
o lucro do patrão era, né, aquele lá que ele esperava e tal, e ele pagava só salário de 2 trabalhadores e a máquina funcionava o dia inteiro. A partir de agora, o governo vai dizer, olha, a jornada máxima é de 8 horas por dia e tem um salário mínimo, tá? Não pode pagar abaixo desse mínimo. O que isso vai produzir na prática? Se o dono da empresa quiser manter a sua produtividade, ele vai ter que contratar 3 trabalhadores e não mais 2. Então você tinha 2 trabalhadores para operar aquela máquina, agora você vai ter 3. Você aumentou 1. Tá? 1 é quantos por cento de 2? 1 é 50% de 2. Diminuindo a jornada de trabalho e estabelecendo um salário mínimo para que aquele trabalhador não tivesse perda salarial, o governo conseguiu aumentar a oferta de empregos em 50%. Tá? Simplesmente estabelecendo uma jornada de trabalho máxima diária. Isso criava a necessidade para o patrão de ter que contratar um terceiro trabalhador para fazer um terceiro turno diário de trabalho naquela fábrica, naquela máquina, tá? E não podia pagar menos do que o valor mínimo. Então os trabalhadores tinham protegido o seu rendimento e isso gerava um crescimento da empregabilidade. Tá? Ou seja, por meio de direitos trabalhistas, jornada máxima e salário mínimo, o governo também consegue fazer com que mais gente tenha emprego, dinheiro e consiga comprar produtos e com isso você volta mais uma vez a aumentar o consumo, tá? Ajudando a solucionar a crise. Portanto, isso é um paradoxo do capitalismo muito complicado, porque cada patrão, cada empregador vê o seu trabalhador como um prejuízo, como um gasto. O sonho de todo patrão num mundo que fosse perfeito para ele é que ele pudesse pagar o mínimo possível para o seu empregado, próximo de zero, mas que ao mesmo tempo todos os outros empresários do planeta pagassem aos seus trabalhadores salários milionários. Qual seria a vantagem disso para aquele patrão individualmente considerado? Ele está pagando o mínimo, portanto ele gasta pouco com mão de obra, tá? E aí ele preserva uma parte grande do seu lucro. E todos os demais trabalhadores do mundo ganham salários muito altos e podem comprar o produto que ele fabrica. Infelizmente, isso não acontece. Tá? Porque quando um sujeito começa a pagar salário menor para os seus trabalhadores, isso só é possível porque os outros também estão pagando salários menores. Está todo mundo pagando salário menor ao mesmo tempo. Nenhum patrão consegue, tá, negociar e remar sozinho contra a maré. Se está havendo um processo generalizado de queda de salários, aquele patrão se beneficia, tá, mas os outros também se beneficiam. Só que isso prejudica a renda dos trabalhadores, que não tem como comprar a produção que a própria indústria fabricou. Então, parece paradoxal, mas quando os patrões aumentam o salário dos seus trabalhadores, eles passam num primeiro momento inicial a ter prejuízo, ou um lucro menor, nem sempre prejuízo, mas um lucro menor. Mas a longo prazo, aqueles trabalhadores todos ganhando mais dinheiro, eles vão ser o próprio mercado consumidor que consome o produto que aquela mesma empresa fabrica. Então, a longo prazo, isso aumenta o mercado consumidor daquele empresário, ele lucra mais. É um paradoxo. Né? E aí, normalmente, o patrão ele não tem a intenção de, sozinho, por conta própria, aumentar salário de trabalhador. Porque se ele fizer isso sozinho na empresa dele e os outros não fizerem, ele perde competitividade, ele vai ter um custo maior de produção, enquanto os seus concorrentes, as outras empresas, vão ter um custo menor porque estão pagando salários mais baixos. Por isso que é necessário a atuação estatal, o governo atuando aqui e aumentando o salário de todo mundo, de forma mais ou menos simultânea, para que se estabeleça uma certa igualdade entre todos os empresários. Nenhum empresário vai se sacrificar sozinho pagando salários mais altos. Em compensação, todos os trabalhadores estão ganhando mais e podem comprar os produtos que aquelas empresas fabricam. Pronto. Se aumentou o mercado consumidor e a economia está girando mais rapidamente. Além disso, o governo Roosevelt vai criar o Farmers Relief Act em 1933 e uma lei bancária também no ano de 33. Tá? Ele é eleito em 32 e assume o poder em 33. Essas medidas visavam ajudar os bancos, tá? E aí ele vai tentar garantir, né, que os depósitos que os consumidores, que os clientes fazem nos bancos vão ter uma garantia federal, caso aquele banco sofra dificuldades econômicas e não tenha dinheiro para dar o valor que um cliente depositou, e aí se houver uma corrida bancária, o governo atua falando, não, eu, governo, garanto que aquele banco sim vai ter dinheiro para pagar. O governo empresta para o banco e depois o banco devolve quando conseguir. Né? E o Farmers Relief Act era uma forma de pagar aos trabalhadores rurais, tá? Você pagava a eles uma compensação para eles produzirem menos. Tá? Porque na cabeça do trabalhador rural ele pensava assim, se eu produzir menos, eu vendo menos, se eu vendo menos, eu ganho menos. Tá? Então os trabalhadores rurais, todos os camponeses, todos queriam produzir o máximo possível. E produzindo o máximo possível, eles geravam uma superprodução agrícola. Tá? Isso fazia ter uma queda do preço. Então o que o governo falou? Ele chegou para os camponeses e falou assim, camponês, produz menos. Né? Agricultor, produz menos.
Aí o agricultor falou, mas aí eu vou ter prejuízo, que eu vou vender menos. Não, o governo te dá dinheiro para você produzir menos. Eu te pago para você produzir menos, e aí você produz menos, isso gera inflação, tá, da comida, o preço da comida fica um pouco mais caro, o que dificulta para quem é pobre comprar comida e tal, mas isso obviamente não vai ser uma coisa assim infinita, não vai ser um aumento de preço infinito, vai ser um pequeno aumento de preço, só que esse pequeno aumento de preço vai fazer com que você, agricultor, tenha mais lucro. E tendo mais lucro, você, agricultor, consegue pagar o empréstimo que você pegou no banco para comprar as máquinas da sua fazenda. Tá? Então, a longo prazo, você, agricultor, produzindo menos, vai ganhar mais. Num primeiro momento, você vai ganhar menos, porque você está produzindo menos, mas o governo compensa. E depois, quando o preço do produto agrícola subir, você volta a ganhar mais, aí o governo não precisa mais te dar essa compensação financeira. Tá? Então, o governo aqui atuando, né, por meio de várias frentes simultâneas para tentar reduzir produção e aumentar consumo e, com isso, organizar ou reorganizar a economia dos Estados Unidos. Isso justamente por meio da atuação do Estado na economia. O Estado ficando parado, a situação ia demorar muito mais para se resolver e talvez não se resolvesse. E talvez a crise social fosse tão grave que nos próprios Estados Unidos houvesse, né, o surgimento de um governo de características fascistas, como aconteceu na Alemanha. Na Alemanha não teve um governo capaz de fazer um New Deal, na Itália não teve um governo capaz de fazer um New Deal, e esses países adotaram políticas de características fascistas. Nos Estados Unidos, tá, você vai ter esse New Deal, o Estado abandona o laissez-faire, mas com isso também consegue ajudar a sociedade a sobreviver, a democracia dos Estados Unidos a sobreviver. Isso deu aos Estados Unidos a perspectiva de ser ainda um país capitalista, ainda um país livre, tá? E, enfim, a economia parou de envenenar o ambiente social. Durante esse momento, a gente vai ter a construção de grandes obras nos Estados Unidos, uma delas é o Observatório Griffith. E se você já jogou GTA V, você provavelmente já deve ter visto esse lugar, tá? Em GTA V, em Los Santos. Davey, how you doing? Esse observatório está presente, tá? Não sei quem já viu, quem já jogou esse jogo, conhece, mas está aí, tá? Então, tá aí a referência. Tá? Além disso, a gente vai ter a represa Hoover. A represa Hoover, ela começou a ser, o plano de construção dela começou a acontecer no governo do Herbert Hoover, por isso recebe seu nome, mas quem de fato fez a construção, quem fez a obra e tal, já foi o Roosevelt, né, depois de eleito, ao longo dos anos 30. Tá? E antes da gente resolver uma questão aqui, tá? Um outro assunto importante. O New Deal, ele ajuda a colocar os Estados Unidos no trilho, nos eixos? Ajuda, sem dúvida ajuda. O New Deal sozinho resolveu a crise nos Estados Unidos? Não. Tá? Toda a década de 30 vai ser uma década muito difícil, tá? Embora a recessão mais profunda tenha acabado ali em 1933, 34, mas 35, 36, 37, 38, 39 ainda são momentos muito difíceis em que a economia lutava para crescer e sobreviver. Tá? O que ajuda a economia a, de fato, ter uma reviravolta e começar a crescer muito nos Estados Unidos? O início da Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começam a produzir muita arma e vender para os aliados lá na Europa. Isso ajuda a elevar a produção da indústria americana. E vai ter um momento também que os próprios Estados Unidos vão entrar na Segunda Guerra Mundial. E quando entrarem, né, você pega lá 200, 300, 500 mil desempregados, bota os caras no exército. Tá? E aí, quando eles entrarem no exército, eles recebem salário. E quando eles receberem salário, eles vão mandar o dinheiro para as famílias que vão comprar, consumir. Né? Então você também ajuda a solucionar a questão do desemprego. Mas basicamente, o New Deal é um primeiro passo, mas ele não resolve, ele não soluciona o problema, ele não é a caminhada inteira. É necessário que a Segunda Guerra Mundial aconteça e isso tira completamente os Estados Unidos da crise. A depressão econômica gerada pela crise de 29 teve no presidente americano Roosevelt um de seus vencedores. New Deal foi o nome dado à série de projetos federais implantados nos Estados Unidos para recuperar o país a partir da intensificação da prática da intervenção e do planejamento estatal da economia. Juntamente com outros programas de ajuda social, o New Deal ajudou a minimizar os efeitos da depressão a partir de 1933. Esses projetos federais geraram milhões de empregos para os necessitados, embora parte da força de trabalho norte-americana continuasse desempregada em 40. A entrada do país na Segunda Guerra Mundial, no entanto, provocou a queda das taxas de desemprego e fez crescer radicalmente a produção industrial. No final da guerra, o desemprego tinha sido drasticamente reduzido. A partir do texto, conclui-se que, letra A, o fundamento da política de recuperação do país foi a ingerência. Ingerência significa interferir. Tá? Ingerência é a mesma coisa que interferência.
Interferência do Estado em ampla escala na economia? Verdadeiríssimo. Tá? Letra B. A crise de 29 foi solucionada por Roosevelt, que criou medidas econômicas para diminuir a produção e o consumo? Não, diminuir a produção, mas aumentar o consumo. Está errado a letra B. Se você olha de forma desatenta, né? Diminuir a produção, verdade, né? E aí você fala, então Roosevelt criou medidas, então tá certo, intervenção do Estado, e diminuição da produção, verdadeiro. Só que ele está falando de diminuição da produção, mas também está falando de diminuição do consumo. Diminuição do consumo não ajudou a combater a crise, não. A letra B está errada. Letra C. Os programas de ajuda social implantados na administração de Roosevelt foram ineficazes no combate à crise? Errado, eles foram eficazes. Eles só não tiveram uma eficácia de 100%, mas eles não resolveram sozinhos a crise. Mas esses programas ajudaram, sim, a contornar a crise num primeiro momento. Tá? O que, inclusive, salvou os Estados Unidos de cair num governo extremamente autoritário nos anos 30. Letra D. O desenvolvimento da indústria bélica incentivou o intervencionismo de Roosevelt e gerou uma corrida armamentista. Seria exagerado falar de uma corrida armamentista, tá? Na verdade, essa produção armamentista dos Estados Unidos, ela sempre existiu, os Estados Unidos sempre dependeu da sua indústria armamentista, mas a gente passa a ter uma grande produção armamentista só mesmo depois que a Segunda Guerra Mundial começa. Tá? Então não é a atuação do Roosevelt que gera essa corrida armamentista, em primeiro lugar. Não foi o desenvolvimento da indústria bélica que estimulou o intervencionismo do Roosevelt. Tá? O que estimulou o intervencionismo do Roosevelt foi a crise, então também está errada a letra D de dado. Letra E. A intervenção de Roosevelt coincidiu com o início da Segunda Guerra Mundial e foi bem sucedida, apoiando-se em suas necessidades. Não coincidiu. Primeiro Roosevelt começa as suas medidas, e só muitos anos depois, 6 anos depois, é que a Segunda Guerra Mundial começa, e só 10 anos depois é que os Estados Unidos entram nessa guerra. 10 anos depois da eleição do Roosevelt, é a entrada americana, em 42, e 6 anos depois do início do governo Roosevelt, é que começa a Segunda Guerra Mundial, lá em 39. Tá? Então não coincidiu, não. Letra A é, sem dúvida, a nossa melhor opção. Vamos ver se é esse o gabarito oficial. É esse o gabarito oficial. Tá? Superando a crise. Durante toda a década de 30, o governo dos Estados Unidos lutou contra a crise, foi uma coisa que eu estava falando agora há pouco. Tá? Apenas a entrada do país na Segunda Guerra Mundial reverteu completamente o quadro. A indústria armamentista cresceu e empregou mais, né, com a Segunda Guerra Mundial. Muitos desempregados também foram integrados às Forças Armadas. Falamos disso aí, né, para poder resolver a questão anterior. Então, resolvida essa situação. Para acabar esse conteúdo, e já lançando as bases de alguma coisa que virá mais para frente, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, esse novo modelo ele vai se espalhar e dominar a Europa. Tá? Vamos falar sobre esse novo modelo. A gente vai ter esse modelo de intervencionismo estatal na economia, mas ele não se limita à economia. Ele vai se tornar um modelo dominante no mundo nos anos 30, porque funcionou nos Estados Unidos, porque a intervenção e a planificação econômica, né, evitaram que a União Soviética entrasse na crise de 29. Tá? Então isso vai ter sim um impacto inegável e começa a ser adotado como modelo mundo afora. No Brasil, por exemplo, você vai ter uma grande intervenção do Estado na economia durante o governo Vargas nos anos 30. Tá? Uma série de outros países do mundo, idem, né? A própria Alemanha nazista, a própria Itália fascista, né, conseguem contornar a crise econômica com a intervenção do Estado na economia. Então, uma série de orientações políticas, mais de direita, mais de esquerda, mais de centro, enfim, começaram a adotar esse novo modelo. Tá? O que ocorre na prática é que o modelo liberal ele sai da crise de 29 sendo considerado, né, pelo mainstream econômico, pelo mundo acadêmico, como um modelo fracassado, como um modelo falhado. Tá? Ele perde espaço. Só nos anos 70 é que você vai ter uma mudança, uma virada do mundo acadêmico, lá nos Estados Unidos, em que o modelo liberal ele volta a ser considerado importante, que volta a ser aplicado em diversas regiões, e aí esse modelo liberal lá nos anos 70 vai ser chamado de neoliberalismo, é o novo liberalismo. Né? Mas década de 1930 até a década de 70, esse modelo baseado nas teorias keynesianas vai ser o fundamento das políticas econômicas adotadas mundo afora. Mais importante que isso, essa política keynesiana ela tem repercussões não apenas na economia, mas também na sociedade e na política. Tá? Já que a gente falou que esses ramos da atuação humana, muitas vezes, eles se interligam. Tá? Como assim? Soma o fato de que a União Soviética ela vinha se tornando um país cada vez mais poderoso desde a sua fundação. Tá? Na Segunda Guerra Mundial, e quando a gente falar de Segunda Guerra Mundial, isso vai ficar muito claro para você, na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética sai como uma potência. Tá? Uma potência com um modelo alternativo de sociedade e de organização econômica. O modelo liberal sai como fracassado. Tá? Soma isso tudo e você vai ter a criação do chamado Estado de Bem-Estar Social, ou em inglês, Welfare State.
o welfare state ele vai ser dominante em toda a Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria. Quando nós chegarmos em Guerra Fria, eu vou falar mais claramente, mais calma e detidamente sobre o welfare state. Mas, basicamente, o welfare state quer dizer o seguinte: você quer manter o capitalismo no seu país? Quer? Então diminua o nível de exploração dos seus trabalhadores. Porque se os seus trabalhadores ficarem explorados em excesso, se não houver salário mínimo, se não houver limitação da jornada de trabalho, se o seu trabalhador tiver que trabalhar agora, no século XX, como os trabalhadores ingleses trabalharam lá na época da Revolução Industrial, se você, patrão, arrancar o couro dos seus trabalhadores, eles vão virar socialistas. E se eles se tornarem a maioria, eles vão fazer uma revolução, vão dar um golpe de Estado, vão implantar o socialismo e a União Soviética vai apoiar. A existência da União Soviética era uma ameaça que amedrontava os burgueses do mundo capitalista ocidental e tornou mais aceitável para esses burgueses a necessidade de ter que contribuir. A burguesia, que até então que pensava sempre, eu quero maximizar meus lucros, eu quero ter cada vez mais lucro e o máximo possível, essa burguesia começa a entender agora o seguinte: eu preciso abrir mão de um percentual do meu lucro, não é passar a ter prejuízo, é continuar tendo lucro, tá? Mas em vez de lucrar, sei lá, 1 milhão por mês, que eu lucre só, entre aspas, 800 mil, e que 200 mil desse meu lucro vão para o governo na forma de imposto. O que o governo faz com esse dinheiro na forma de imposto? Paga aposentadoria para os idosos, paga auxílio maternidade ou auxílio doença para quem não pode trabalhar. O Estado pega esse dinheiro, que era meu lucro, que eu ganhava, que agora tenho que abrir mão e dar para o Estado cria creche, o Estado cria formas de lazer para a população, praças públicas. Eu diminuo a jornada máxima de trabalho do meu trabalhador e garanto a ele um salário mínimo. Assim, o meu trabalhador ele passa a ter um certo conforto. O trabalhador que até então, no liberalismo, via o capitalismo como inimigo, o capitalismo como a causa da exploração, o trabalhador passa a ver o capitalismo como um aliado. O capitalismo passa a ser uma forma aceitável de vida, porque dentro desses países que adotaram esse modelo keynesiano, em que os ricos contribuem com o pagamento dos impostos, os pobres passarão a ter salários maiores, porque tem salário mínimo, determinado pelo governo, né? Porque passa a ter creche pública, escola pública, hospital público, e assim os pobres eles têm a garantia mínima de que, mesmo sendo pobres, eles vão ter saúde, né, caso fiquem doentes, vão ter educação para os seus filhos, vão ter uma creche para deixar as crianças e poder manter a sua rotina de trabalho. Então, o que o estado de bem-estar social faz é, usando o medo que a burguesia ocidental tinha do socialismo soviético, usou isso como argumento para convencer essa burguesia a querer contribuir mais, a aceitar o pagamento de impostos maiores. Tá? E aí você vai ter, por exemplo, países da Europa, Inglaterra, França, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Alemanha Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial, Itália, Áustria. Nesses países, a burguesia pagava impostos altíssimos, os mais ricos pagavam impostos altíssimos. E esses impostos altíssimos eram usados para a geração do bem-estar dos mais pobres. De onde sai a riqueza que paga o conforto dos mais pobres, o salário mínimo, a pensão, enfim, valores mínimos, bolsas de estudo, né, bolsas para a família pobre poder se sustentar, auxílios de alimentação e tal. De onde vem o dinheiro para isso? Do bolso dos ricos. E por que os ricos aceitam nesse momento? Por que eles não se revoltam? Assim, eu vou tirar minha empresa daqui, vou levar minha empresa para outro país. Tá? Porque essa elite mais rica entende que, fazendo isso, você degrada a condição de vida da sociedade em que você vive, você passa a ter pobres que não são só pobres, são miseráveis, tá? E essa gente está muito disposta a se revoltar. Então, de que adianta você, empresário francês, né, diante de uma ameaça de aumento de impostos do governo francês, você tira a sua empresa e leva para outro país em que os impostos são menores. Mas você quer continuar morando na França, você é francês. Né? Você quer levar a sua empresa para o Senegal, porque lá é uma miséria danada e lá você vai pagar salários baixos, mas você não quer você viver no Senegal, você quer viver na França, você quer viver em Paris, você quer viver olhando para a Torre Eiffel. Né? Então, se você degrada a economia do seu país, se você foge do pagamento dos impostos e a sua população, a população do seu país, piora muito o seu nível de vida, essa gente vai se revoltar. E você, empresário francês, vai acabar vivendo na união da República Socialista Francesa. Né? República Socialista Soviética Francesa. E, obviamente, você, empresário francês, não quer isso. Então, você aceita que você vai manter a sua empresa dentro do território francês, pagando impostos altos, tá? Mas você vai continuar tendo a sua empresa, você vai continuar tendo a sua propriedade privada, o seu lucro. E esse novo modelo é o modelo que emerge, tá? A partir do keynesianismo.
O keynesianismo ele se torna economicamente dominante e socialmente o keynesianismo leva ao estado de bem-estar social, ao welfare state, que vai dominar os Estados Unidos até os anos 70. Nos anos 70 começa a haver um contrafluxo liberal, neoliberal, que vai destruir o estado de bem-estar social americano, que nunca foi muito forte. Mas em países da Europa, por exemplo, em que esse welfare state foi muito poderoso, Dinamarca, Alemanha, Noruega, Suécia, Islândia, Inglaterra, França, Itália, Áustria, enfim, nessas regiões, né, você vai ter esse welfare state durando até a queda da União Soviética. Quando a União Soviética cai, nesse momento os empresários desses países falam, opa, peraí, agora não tem mais risco de revolta socialista. Né? Porque está claro que o socialismo foi derrotado, o socialismo não dá certo, a população, o povo entendeu que não dá certo, eles não vão nem mais tentar se revoltar. Então a gente agora pode pressionar o governo para diminuir nossos impostos, nem que o custo disso seja acabar com as creches, acabar com o sistema público de saúde, diminuir os salários, diminuir as pensões, enfim. Né? Então, enquanto houve União Soviética, havia a ameaça e o medo, e essa ameaça e esse medo é que estimulavam essas elites da Europa Ocidental a aceitarem esses altos impostos. Tá? Então, esse vai ser o modelo dominante, esse modelo de welfare state, de estado de bem-estar social, da crise de 29 até os anos 90 na Europa, até os anos 70 nos Estados Unidos. Tá? Na Europa, a Inglaterra ela também vai ter esse welfare state até os anos 70. Tá? O welfare state acaba ou diminui muito na Inglaterra nos anos 70. Tá? Mesma onda que estava rolando lá nos Estados Unidos vai rolar na Inglaterra também. Então a Inglaterra é um pouquinho diferente da França, a Inglaterra é um pouquinho diferente da Dinamarca, porque o welfare state lá ele começa a se comprimir, a se reduzir lá nos anos 70. Tá? Agora, obviamente, se você for comparar o modo de vida nesses países com o do Brasil, o welfare state de lá ainda é muito maior do que o nosso. Tá? O Brasil ele tem uma vaga tentativa de ter o welfare state, de ter estado de bem-estar social, o SUS, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, né? A existência de uma previdência pública e não de uma previdência privada, por meio de capitalização, enfim. Esses mecanismos são mecanismos de bem-estar social que o Brasil também cria nessa época em que o modelo dominante é o welfare state. Lá nos anos 30 o Brasil começa a criar direito trabalhista, começa a criar previdência, o SUS vai ser criado nos anos 80, tá? Mas aí dos anos 90 para cá você começa a ter uma série de movimentos neoliberais no Brasil também para tentar diminuir esse estado de bem-estar social. A gente nunca conseguiu implantar plenamente o estado de bem-estar social, né? E na infância esse modelo já passou a ser combatido. Lá na Europa ele chegou na maturidade, era um estado de bem-estar social muito forte, que começa a ser contraído nos anos 90, anos 2000. Tá? Isso tem gerado algumas revoltas lá na Europa, alguma insatisfação social lá na Europa, mas bem ou mal, eles ainda têm mais do que a gente, em termos de estado de bem-estar social. O sistema de saúde inglês, por exemplo, é todo público e é muito melhor do que o brasileiro. Né? Os direitos trabalhistas na Itália são muito maiores do que no Brasil, enfim, e são muito mais bem defendidos e tal. Né? Então, esse modelo é o modelo que substitui o modelo laissez-faire liberal que predominou no mundo, na Europa, enfim, até os anos 20 do século XX. Tá? Queridos, com isso eu encerro Crise de 29. Tá? Se tiver dúvidas, me mande. Por hoje é só. E não esqueça de lavar muito bem suas mãos.